Falando hoje de citação direta com omissões de palavras, que também é outro formato da citação direta que pode ser utilizado dentro do seu texto, buscamos então um artigo, fizemos a nossa aqui referência, são 2 autores, toda a referência de acordo com a norma da BNT, do artigo, e fomos buscar então um trecho para dar suporte científico ao meu trabalho, mas partes desse trecho, como a citação direta e a transcrição, então parte desse texto eu posso omitir, mas eu preciso usar uma simbologia dizendo, essa parte que sobrou é tal qual, é transcrita tal qual está no documento original, mas antes, no caso de omissões na introdução, tinha algo. Então, se eu buscar lá no texto original, vocês verificam que eu não comecei no ponto. Eu comecei em analfabetismo. Então, antes tinha algo, mas eu omiti porque não interessava o meu trabalho. Vejam também que quando a omissão ocorre no início, eu vou começar a frase com letra minúscula, porque eu transcrevi tal qual estava lá. Então, eu não vou fazer letra maiúscula aqui. É uma transcrição. A citação, então, com omissões de palavras, ela pode ocorrer com citações diretas, curtas ou longas, ou própria citação de citação. É a mesma norma, né? No caso aqui, essa é uma citação direta longa. Aplico as normas da citação direta longa, que é o espaçamento entre linhas simples, a letra 10, texto justificado, recuo de 4 centímetros. Então, transcrevi tal qual. Posso fazer também a indicação da autoria na introdução, ou também na indicação poderia ter sido feito no final da citação. Mas nesse caso eu optei em fazer na introdução. Então, são 2 autores, né? Sobrenome do primeiro autor, sempre o último sobrenome que eu devo indicar, o último sobrenome do segundo autor, separados pela letra Ezinho, né? Que, então, Santana e Lucine. Abro parênteses, indico o ano da publicação, a página da onde eu extraí esse trecho, que sempre está, né, no documento, a página. Lembrem que eu sempre falo nos meus vídeos que quando o documento é paginado, para citações diretas, sempre deve ser indicada a página. Claro que no caso de um documento não paginado, você não vai criar uma página, você vai indicar só o ano. Mas nesse caso, então, indica então ali a página. Então, a citação direta com omissões de palavra no início do texto. Do mesmo parágrafo, eu posso também não querer usar aquela parte, quero usar outra parte, e a minha omissão vai ser no final. Então, eu comecei o trecho e fui até ensino. A partir daí, não interessa mais o meu trabalho. Então, a simbologia vai ao final, a simbologia de omissões, que são colchetes com 3 pontinhos, quer dizer, tem mais, mas eu só optei por esta parte. Vejo que quando acontece no final, como eu não fui até o ponto, aqui não usa ponto. Por quê? As omissões são quando eu omito parte de um texto que está numa frase. Uma frase, não copiei a frase completa. Então, eu posso omitir no início, posso omitir no final. E nesse caso, eu preferi, então, indicar no final a autoria, os 2 autores indicados, sobrenome do primeiro autor, ponto e vírgula, sobrenome do segundo autor, ano e página, verificando que aqui, então, eu separo um autor do outro com ponto e vírgula, tá? Então, aqui eu copiei, deu até 3 linhas. Então, as aspas para indicar que é uma citação direta curta. Então, a aspa, entre aspas, até 3 linhas. Vejo que eu fechei aspas depois da simbologia, porque isso pertence à citação também, para dizer que tem mais algo. Espaço entre linhas e meio, letra 12. Então, o texto corrido, justificado, citação direta curta, mas poderia ter omissões também numa citação direta longa. Também, o uso das omissões pode ser no meio do texto, tá? Então, mesmo eu usei como exemplo a mesma citação, transcrevi tal qual um texto e omiti no meio uma frase que não me interessava, tá? Então, omiti essa frase e coloquei a simbologia ali, dizendo, esse trecho é muito importante no meu trabalho, mas esse pedaço, essas palavras não interessam para a minha citação. Colei, copiei, apliquei as normas de citação, nesse caso, como ultrapassou a 3 linhas, deu normas de citação direta longa, indiquei a autoria no final, mesmas normas, todas as letras maiúsculas, ano e página,
porque esse documento é paginado, recuo de 4 centímetros, sendo citação direta longa. E aí, então, eu tenho as 3 formas de indicar a simbologia de omissões de palavras. No início, que pode ser no final ou no meio. Vocês podem me perguntar, professora, eu posso omitir mais que uma vez a mesma frase? Pode, mas não se for com excesso, 1, 2, 3 no máximo, omissões se for longa, porque senão você transforma ela, se você vai omitir muito texto, acaba transformando então numa citação indireta. Então a omissão é realmente para aquele foco. Então citação direta com omissões de palavras, só usa para citações diretas.